É dia de Internacional e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, jogo válido pela 14ª rodada, e o Fluminense entra em campo pressionado. O técnico Luiz Ubeldia está sendo cobrado pela diretoria pelos maus resultados e vai para o jogo de hoje não só pressionado, como também balançando no cargo de técnico do Fluminense. A gente chega a partir de agora com as informações do jogo e também para falar sobre a pressão em cima do trabalho do técnico Luiz Ubeldia. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. Já vai logo se inscrevendo aqui no canal, porque aqui tem conteúdo todos os dias, tem notícia todos os dias do Fluminense. Aqui é de tricolor para tricolor. Então se inscreva, deixe o seu like, que é muito importante, e deixe também o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha. E se você acha que o técnico Luiz Ubeldia deve ou não ser demitido em caso de eliminação na Libertadores da América na próxima quarta-feira. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Mas vamos falar primeiro sobre Fluminense e Internacional hoje, às 6h30 da noite, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, estádio que traz ótimas recordações para o torcedor do Fluminense, porque foi lá que o Fluminense garantiu a vaga na final da Libertadores de 2023, quando o Fluminense foi campeão em cima do Boca no Maracanã. Jogo às 6h30 da noite, 14ª rodada, com transmissão para todo o Brasil, pelo Sport TV e também pelos canais Premier. E depois do jogo, às 8h30 da noite, eu te convido para assistir a nossa live e participar com a gente, deixar a sua opinião no chat, conversar com a gente sobre esse Internacional e Fluminense. Então, jogo começando às 6h30 e às 8h30, acabando o jogo, você cola aqui com a gente no YouTube, no canal Ligados no Flu, para a gente falar sobre Internacional e Fluminense na nossa tradicional live pós-jogo, tá bom? Vamos mostrar os resultados de ontem, porque teve um resultado que foi bom pro Fluminense. Foi o empate, né, do Palmeiras em casa com o Santos, tá? O Palmeiras era favorito, o jogo acabou 1-1 e com isso o Palmeiras chega a 33 pontos. Nesse momento tem 7 a mais que o Fluminense. Se o Fluminense ganhar hoje do Inter, a diferença cai para 4 pontos, né? Diminui de 6 para 4, porque era de 6 pontos. Né? Nesse momento é de 7. Nesse momento é de 7. Mas pode chegar a 4 em caso de vitória do Fluminense sobre o Internacional. A gente teve também a surpreendente vitória do Remo sobre o Botafogo por 2-1. O Vitória, que é o nosso próximo adversário, hein? Atenção, hein? Semana que vem, Fluminense e Vitória no Maracanã. O Vitória tá se recuperando, já tá em 8º lugar no campeonato. Goleou o Coritiba ontem por 4-1 no Barradão. Atlético Paranaense e Grêmio 0-0. Esse resultado foi bom pro Fluminense, porque impediu o Atlético Paranaense de se aproximar da gente. O Atlético ficou estacionado nos 23 pontos. E tivemos também a vitória do Atlético Mineiro, agora sem Hulk, no clássico contra o Cruzeiro, 3-1 pro Galo no Mineirão. Então esses os resultados. E hoje a gente tem Flamengo e Vasco, São Paulo e Bahia, Inter e Fluminense, Chape e Bragantino e Mirassol contra o Corinthians no interior de São Paulo. Esses os jogos, então, da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vamos falar então sobre Fluminense e Internacional. No histórico do confronto, bastante equilíbrio. 34 vitórias do Fluminense, 35 do Inter e 30 empates. Se o Fluminense ganhar hoje, empata, né, no número de vitórias nesses confrontos diretos contra o Internacional. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense leva grande vantagem. Nas últimas 10 vezes que se encontraram, foram 5 vitórias do Fluminense, 4 empates e somente uma derrota em 2024, num jogo que o Fluminense estava muito desfalcado. O Fluminense, nesse momento, é o 7º melhor visitante do Campeonato Brasileiro, 44% de aproveitamento. Enquanto que o Inter é o pior mandante, apenas 23% de aproveitamento, só uma vitória em casa em 7 jogos. Então, a gente vai ter um jogo em que o Inter vai pressionado, até porque o Inter, nesse momento, está brigando, né, para sair da zona de rebaixamento. Com os resultados de ontem, o empate do Santos, por exemplo, com o Palmeiras, o Internacional entrou oficialmente na zona de rebaixamento. Então o Fluminense pega um adversário
que tá com a corda no pescoço no Campeonato Brasileiro. O Fluminense chegou ontem a Porto Alegre com boas notícias. A volta de Lúcio Acosta e Nonato, a lista de relacionados. Recuperação do Acosta, gente, é absolutamente surpreendente. Há exatamente 3 semanas atrás, no Fla-Flu, ele sofreu uma lesão de grau 2 para grau 3 no joelho e já está de volta. Consegui apurar a seguinte informação, atenção para notícia exclusiva, tá? O Lúcio Acosta, ele está, clinicamente falando, totalmente recuperado. No entanto, tá sem ritmo de jogo, tá? Tá totalmente sem ritmo de jogo. Clinicamente, tá ótimo, tá excelente, tá recuperado, tá curado da lesão. Só que ele não tem ritmo nenhum. Então, está programado para que ele entre alguns minutos no jogo de hoje, justamente para ganhar um pouco de ritmo, pensando na partida de quarta-feira na Libertadores contra o Rivadavia. E o mesmo vale para o Nonato, que também está sem ritmo de jogo, não atua há 2 meses, há mais de 2 meses, tá? Então, Lúcio Acosta está recuperado, porém está sem ritmo de jogo. Então vai precisar de alguns minutos hoje. Tem ainda, né, as atividades de domingo, segunda, terça. O Fluminense fica em Porto Alegre até segunda-feira. E aí depois vai para a Argentina, vai fazer uma atividade na Argentina na terça-feira. Alguns dias aí para o Lúcio Acosta ganhar um pouco de condicionamento físico. Não tem condições, claro. Mesmo se for titular na quarta-feira, não tem condições de jogar os 90 minutos. Mas se puder atuar pelo menos 50, 60 minutos contra o Rivadavia, já ajuda bastante, né? O técnico Luiz Ubeldia decidiu mudar de vez, tá, para o jogo de hoje, ainda com a Costa no banco de reservas. Como ele precisa poupar, pensando no jogo da Libertadores, vai mudar o esquema de jogo, vai com 3 zagueiros. 3 zagueiros, é a primeira vez que o Zubeldia escala 3 zagueiros no Fluminense. 3 zagueiros, 2 volantes, nenhum meia de armação e 3 atacantes, tá? Informação do Vitor Lessa, do canal do Lessa. Vou mostrar aqui a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje. Fábio no gol, James Freitas e Julian Milan na zaga. Engraçado que o Freitas não sai do time de jeito nenhum, né? Aconteça o que acontecer, o Freitas tem cadeira cativa, não sai do time de forma alguma. Samuel Xavier na lateral direita e Arana na esquerda. Vocês estão vendo aí que eles estão mais à frente porque vão atuar como alas, muito provavelmente, com mais liberdade para atacar. No meio de campo, Bernal, que está suspenso para o jogo da Argentina, e Alisson, que também tem chance de ser titular na Argentina. No ataque, Soteldo, Serna e John Kennedy, no lugar do Rodrigo Castilho. O Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, é quem vai apitar o jogo. Observações sobre essa escalação do Fluminense, gente. É uma guinada, assim, radical, né? Do Zubeldia. Porque não abria mão desse esquema, desse 4-3-3 de jeito nenhum. Nos últimos jogos, né, sem o Martinelli, sem o Acosta, começou a testar ali um esquema com 3 volantes. Aí agora vai testar um esquema com 3 zagueiros e só 2 volantes, nenhum meia de armação. Então, o Zubeldia tá tentando de todo jeito encontrar uma maneira do Fluminense jogar sem o Acosta, sem o Martinelli. O Acosta hoje é opção no banco, mas como eu disse, está sem ritmo de jogo. Talvez atue alguns minutos no segundo tempo. Então, o Zubeldia vai pro tudo ou nada. Vai arriscar, né, para ver se consegue hoje um bom resultado, mesmo desfalcado, tendo que poupar vários jogadores por conta da situação na Libertadores da América. Só que, mesmo mudando o esquema, é impressionante, né? O Freitas não sai do time de forma alguma, e nem o Serna. O Serna vem numa fase terrível, tem atrapalhado o time. A bola chega no Serna, não acontece nada. A bola chega no Serna e a jogada termina, porque ele não consegue dar sequência em nenhuma jogada. Mas continua no time titular. Impressionante, né? Como esses 2 atletas, eles têm moral com o Zubeldia. Enfim, Zubeldia tá pressionadíssimo pelos resultados da Libertadores. Porque no Campeonato Brasileiro o Fluminense é 3º colocado, pode se aproximar hoje do Palmeiras. Só que na Libertadores, ninguém imaginava que o Fluminense ia chegar nesse momento com apenas 1 ponto, lanterna de um grupo, com times da Bolívia e da Venezuela e com um time pequeno da Argentina. Estreante na Libertadores. Ninguém poderia imaginar isso. Nem o mais pessimista poderia imaginar algo parecido com isso. Só que
O que está condicionando essa situação do Zubeldia? A derrota em casa para o Rivadavia. Porque se o Fluminense tivesse conquistado o ponto na Venezuela, vencido no Brasil o jogo contra o Rivadavia e perdido para o Bolívar, hoje o Fluminense tinha 4 pontos, era absolutamente normal. Porque perder na altitude não é, né, nenhum bicho de 7 cabeças. Lá é complicado jogar. Então seriam resultados aceitáveis. O problema que está condicionando essa classificação do Fluminense foi a derrota para o Rivadavia dentro do Maracanã. Num gol de cabeça, coisa que a gente avisou aqui na véspera, eles vão abusar da bola aérea, e o Fluminense toma um gol na bola aérea, e depois o segundo gol é uma atrapalhada geral. Samuel Xavier, Canóbio, Fábio, todo mundo falha. O Fluminense toma o segundo gol, não consegue reagir, e agora está nessa situação. E ontem, o Zubeldia foi cobrado no CT Carlos Castilho pelos dirigentes. Informação da ESPN, também do jornalista Paulo Brito, é de que uma reunião no CT Carlos Castilho entre os dirigentes e o técnico Zubeldia houve cobrança pela questão do trabalho do treinador na Libertadores da América, tá? Foi cobrado, foi questionado e os dirigentes estão insatisfeitos com o trabalho do treinador na Libertadores da América. E os próximos dias serão decisivos. Uma eliminação na quarta-feira, de forma precoce da Libertadores, pode sim significar a demissão do treinador. Ontem eu falava aqui, gente, não adianta a gente ficar projetando em qual posição o Hulk vai jogar em julho, porque a gente nem sabe se o Zubeldia vai ser técnico do Fluminense em julho. Tá aí, ó. Eu falei isso ontem. Então o Zubeldia está sim ameaçado no cargo, está pressionado por conta dos resultados na Libertadores da América. Hoje, o maior defensor da manutenção do trabalho do Zubeldia é o diretor-geral Mário Bittencourt, ex-presidente Mário Bittencourt. O argumento é de que no Brasileiro o Fluminense vai bem e de que o que está condicionando exatamente essa situação na Libertadores foi a derrota para o Rivadavia. Além disso, tem uma outra questão, que é a questão financeira. A multa rescisória para demitir o Zubeldia é de aproximadamente 16 milhões de reais, 3 milhões de dólares. É o valor da multa rescisória. Então o Fluminense teria que arcar com uma multa altíssima. E tem outra. O Fluminense, ele conta com a classificação para as oitavas e também projeta uma classificação para as quartas de final da Libertadores da América. No mínimo, classificação até as quartas de final. Se o Fluminense for eliminado da Libertadores e não se classificar para o mata-mata e não chegar às quartas de final, isso representa um prejuízo de 16 milhões de reais no orçamento desse ano, no orçamento projetado para esse ano. Então pensem comigo, vamos pensar aqui, ó. Se o Zubeldia for mandado embora, caso seja eliminado, o Fluminense vai ter que pagar a multa de 16 milhões para o Zubeldia e, sendo eliminado da Libertadores, ainda deixa de arrecadar mais 16 milhões. 32 milhões de reais. 32 milhões de reais pode ser o prejuízo do Fluminense em caso de eliminação e somado com a demissão do Zubeldia. É uma situação que ninguém imaginava há bem pouco tempo atrás e talvez muita gente vá dizer que tudo isso começou no momento em que o Fluminense aceita ajudar o rival, o Flamengo, no Fla-Flu. Eu diria que foi um pouco antes. Eu acho que essa panela ela começa a pegar essa pressão quando o Fluminense permite a virada do Vasco num jogo em que o Fluminense vencia por 2-0, jogava muita bola. O Zubeldia começa a fazer substituição equivocada, uma atrás da outra, e aí permite a pressão do Vasco, não consegue reagir, e em 30 minutos o Vasco vira o jogo. Ali, a pressão começou a aumentar. E aí, o caldo entornou de vez quando houve a situação do Fla-Flu, que não é culpa do Zubeldia, é culpa dos dirigentes que aceitaram ajudar o Flamengo. E aí sobrou para o Zubeldia, que aí o Fluminense perde o clássico, né? E as coisas começam a desandar. E para piorar, né, vem os resultados na Libertadores da América. Então, Zubeldia pressionado no cargo,
precisa vencer o jogo de hoje para poder dar um respiro e ganhar confiança para o jogo de quarta-feira contra o Rivadavia na Libertadores da América. Talvez até pela pressão, né, ele tenha resolvido mudar o esquema de jogo e escalar hoje 3 atacantes. Aliás, 3 zagueiros e 3 atacantes, né? 3 zagueiros, 2 volantes e 3 atacantes. Vamos ver como que o Fluminense vai se comportar em campo hoje. Zubeldia está pressionado. Jogo importante é o de quarta-feira. Mas um resultado hoje positivo pode ser fundamental para que o time ganhe fôlego, ganhe moral para poder na quarta-feira conseguir um bom resultado na Libertadores. Bom, galera, no mais é isso, o recado tá dado. Muito obrigado pela sua audiência, ótimo domingo a todos. Espero vocês mais tarde, às 6h30, depois do jogo, na verdade, né? Às 8h30, às 6h30 você assiste o jogo. E às 8h30 a gente vem pra cá, pro YouTube, pra falar de Fluminense Internacional. Grande abraço e até mais tarde. Conto com o like de vocês aqui, tá? Não esquece não, é importante pra gente. Até mais.